Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vim passar o feriado da Páscoa com a minha família, então muito provavelmente nessas próximas 2 semanas vocês vão ver esse cenário meio rural aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar por que eu particularmente decidi, quando finalizar a minha graduação, não voltar para o Brasil. Eu sempre fui muito questionado por isso, com respeito à revalidação de título no Brasil, por que eu não quero voltar. E justamente também porque é muito comum eu ver aqui no canal pessoas me perguntando: você já se formou, o que você está fazendo agora? E justamente no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiramente sobre a minha situação acadêmica. Para quem acompanha o canal há tempo sabe que eu realmente me formei na UNR, porém a formatura e a entrega de títulos lá são em momentos diferentes. Eu venho numa situação acadêmica um pouco diferente, um pouco peculiar, mas que logo daqui a algumas semanas, provavelmente o último vídeo dessa série de vídeos aqui de abril, eu vou abrir muitos dos motivos pelos quais eu não terminei e não sou médico ainda. A maior parte das pessoas, quando vão fazer medicina fora do país, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, enfim, vários países, sempre tem esse anseio de voltar para o Brasil, e esse nunca foi um anseio meu, eu nunca tive esse desejo. E, como eu falei agora no início do vídeo, eu sempre fui muito questionado por isso, por estar indo contra a corrente. E, obviamente, quando eu converso com essas pessoas, eu deixo muito claro que, na verdade, não é que eu não deseje voltar para o Brasil, porém sim que ela não é a minha prioridade, não é o meu desejo prioritário no momento, por entender de que a minha formação ela pode ganhar muito mais com a perspectiva de diferentes lugares de formação, além do fato de que eu não tenho esse sentimento de raízes no Brasil, por mais que a minha família continue morando no Brasil, eu não tenho esse sentimento de necessidade de voltar para o Brasil. Eu acredito que tem muita coisa no mundo para a gente conhecer, para a gente aproveitar e para a gente aprender com. Então a ideia é aproveitar enquanto eu ainda tenho energia e vontade de fazer isso, de poder passar pela maior quantidade de países possíveis, sejam países da Europa, da América do Norte, da América Latina, fazer alguma missão de medicina sem fronteira, até porque isso é um dos desejos que eu sempre tive desde que eu comecei a fazer medicina, que era poder trabalhar com Médicos Sem Fronteira em algum momento, ou com alguma missão da Cruz Vermelha. Porém, desde que eu comecei o canal e eu fiz pública essa decisão minha de ir para a Europa, ir para Portugal ou para a Espanha, principalmente Portugal, que é o meu foco principal, depois de formado, muitas pessoas me questionando, isso aconteceu até faz uns dias atrás no meu Instagram, pessoas me perguntando justamente por que eu ia deixar de lado uma possibilidade de ser tão bem valorizado como é o médico no Brasil, para ir morar num país como Portugal, que tem um salário médico muito mais baixo. E aí a gente entra num ponto que eu sempre questiono, tanto nas conversas que eu tenho com essas pessoas, como nos vídeos, que é o motivo pelo qual você faz medicina. Se você faz medicina pelo que o título e pelo que a profissão representa, ou pela remuneração futura que você vai ter no Brasil caso você volte. Eu entendo que a minha situação e o meu desejo e os meus anseios são totalmente diferentes, ou pelo menos parcialmente diferentes, do que a grande maioria das pessoas que procuram fazer medicina fora do Brasil. Porém, a minha concepção do que é medicina é talvez um pouco diferente dessas pessoas que questionam a valorização da profissão na questão financeira. Acredito eu que medicina é uma ferramenta de transformação de sociedade, que obviamente eu não vou ser hipócrita aqui, que eu não vou me preocupar com quanto eu vou ganhar, se eu vou ter a capacidade de pagar minhas contas e poder viver bem, obviamente isso conta. Porém, não necessariamente isso está em primeiro plano como realização profissional. Tá, William, mas e por que Portugal então? Por que não Estados Unidos? Por que não então Alemanha ou algum país que tenha uma infraestrutura muito boa para a profissão? Bom, primeiramente eu vou ser muito sincero quanto a isso pode parecer uma besteira para algumas pessoas, mas depois de passar tanto tempo morando fora, chega um momento em que você realmente gosta de estar podendo utilizar o seu idioma materno para poder ter o seu convívio social, laboral, mas obviamente não é só pela questão do idioma que eu desejo morar em Portugal, porque obviamente por mais que o meu título seja válido na Espanha, assim que eu terminar a faculdade, eu vou ter que fazer meu processo de validação para Portugal, assim como se fosse para o Brasil. O trâmite é diferente, obviamente, isso a gente vai tratar em outros momentos aqui no canal, mas existem muitas questões sobre o país em si, sobre o sistema de saúde de Portugal que me chamam muito a atenção, e a maneira como eles tomam a medicina lá. E pensando pelas questões econômicas, a economia portuguesa vem crescendo muito nos últimos anos e justamente está crescendo acima na média da União Europeia nos últimos 7 ou 8 anos, se eu não me engano. Além disso, o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde português, ele oferece uma visão muito humanista com relação à saúde, como, por exemplo, o SUS, só que numa versão que funciona um pouco melhor, obviamente, e que não existe uma disparidade tão grande, um abismo salarial tão grande, por exemplo, entre um médico e um enfermeiro, que a gente sabe que existe no Brasil
um abismo muito grande, colocando o médico num altar, em muitos casos, e colocando os outros profissionais como profissionais de segunda classe. Isso eu tive uma discussão muito ferrenha faz uns dias, num grupo justamente de brasileiros que estavam querendo validar o seu título para Portugal, em que estava sendo debatido quem podia ou não podia fazer certos procedimentos, como, por exemplo, vacinação. E justamente dentro daquele grupo, e era um grupo grande, a maior parte dos profissionais falava que o único profissional que era capacitado para fazer esse tipo de procedimento era o médico. Ou seja, excluiu enfermeiros, técnicos, enfim, vários outros profissionais que sim têm a capacidade de fazer e têm o conhecimento acadêmico para poder atuar nessas áreas. E justamente essa visão elitizada da medicina como a gente vê no Brasil é algo que não me agrada, e a gente vê uma certa diferença no sistema português. Obviamente o médico é visto como o doutor, assim como é visto no Brasil, mas existe uma visão muito mais interdisciplinar no seu processo de saúde, de atendimento à população como política pública, e como vocês sabem, é algo que me interessa muito desde sempre. E obviamente tudo isso soma na questão qualidade de vida, tanto minha como pessoa, como também profissional a futuro. E eu posso somar aí uma questão muito pessoal minha, que é a questão de que eu posso viajar por vários lugares, que pode ser a lazer, mas também pode ser pela minha formação acadêmica, eu posso ter acesso a muito mais escolas de medicina na questão de formação e de pesquisa, que talvez no Brasil não seja tão fácil assim de conseguir. Espero que dessa maneira eu tenha respondido muitas das dúvidas que vocês têm com respeito a como vem o meu processo de formação. Se caso surgiu alguma dúvida com respeito a isso, deixa aqui nos comentários. E obviamente, como eu digo em todos os vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades e compartilhe com os amigos de vocês. A gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais. Tchau!